sobre o julgador. Todo irmão em conflito requer um toque sublime do amor, enquanto uma lágrima rola no semblante, seja por onde for. Corações devotados do bem não esquecem de ninguém. Corações devotados do bem não esquecem de ninguém. Enquanto uma alma qualquer estiver sobre o julgador, todo irmão em conflito requer um toque sublime do amor, enquanto uma lágrima rolar no semblante, seja por onde for. Corações devotados no bem não esquecem de ninguém. Corações devotados no bem não esquecem de ninguém. Boa noite, queridos irmãos. Uma alegria estarmos unidos uma vez mais. É sempre bom estarmos juntos, né? Nesses encontros em que buscamos um pouco mais de paz, de conhecimento. E esses conhecimentos vão nos ajudando a viver as nossas vidas de forma mais equilibrada, né? Que é o que nós desejamos. Vamos pedir a todos aí que possam colocar os celulares aí no silencioso, para que a gente não seja aí surpreendido. Chama o pessoal daí para cá, por favor. Nossa lição da noite de hoje é de número 57 do livro Pão Nosso e o título Perante Jesus. E diz assim o dito bíblico: E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens,
Quem disse isso foi Paulo, está em Colossenses, no capítulo 3, versículo 23. E Emmanuel, então, vai nos dizer assim: a compreensão do serviço do Cristo entre as criaturas humanas alcançará mais tarde a precisa amplitude para a glorificação daquele que nos segue de perto desde o primeiro dia, esclarecendo-nos o caminho com a divina luz. Se cada homem culto indagasse de si mesmo quanto ao fundamento essencial de suas atividades na Terra, encontraria sempre no santuário interior vastos horizontes para ilações de valor infinito. Para quem trabalhou no século? A quem ofereceu o fruto dos labores de cada dia? Não desejamos menoscabar a posição respeitável das pátrias, das organizações, da família e da personalidade. Todavia, não podemos desconhecer-lhes a expressão de relatividade no tempo. No transcurso dos anos, as fronteiras se modificam, as leis evolucionam, o grupo doméstico se renova e o homem se eleva para destinos sempre mais altos. Tudo que representa esforço da criatura foi realização de si mesma no quadro de trabalhos permanentes do Cristo. O que temos efetuado nos séculos constitui benefício ou ofensa a nós mesmos, na obra que pertence ao Senhor e não a nós outros. Legisladores e governados passam no tempo com a bagagem que lhes é própria, e Jesus permanece a fim de ajuizar da vantagem ou desvantagem da colaboração de cada um no serviço divino, da evolução e do aprimoramento. Administração e obediência, responsabilidade de traçar e seguir, são apenas subdivisões da mordomia conferida pelo Senhor aos tutelados. O trabalho digno é a oportunidade santa. Dentro dos ciclos do serviço, a atitude assumida pelo homem honrar-lhe-á ou desonrar-lhe-á a personalidade eterna perante Jesus Cristo. Então, é uma lição muito importante, porque ele nos fala em relação a essa nossa apresentação diante do Cristo. Por isso que o título é Perante Jesus. E o que nós vamos apresentar quando estivermos diante de Jesus? Quais serão as nossas realizações? Então, esse é um chamado à nossa reflexão. Reflexão íntima de cada um. Ninguém vai dizer do outro: eu acho que o Sérgio é assim, assado cozido. Não. Nós vamos falar de nós. Por isso nós temos que olhar para nós. Qual é o nosso trabalho? O que estamos fazendo para podermos, diante de Jesus, oferecer aquela oferenda maravilhosa? E a oferenda não vai ser um presente, não vai ser um alimento, nada disso. Serão as nossas realizações no bem. Essa é a única oferenda que Jesus aceitará, né? E cabe a cada um de nós, assim, começarmos a coletar, né? A estocar boas ações, trabalhos no bem, para que possamos ter o que oferecer quando estivermos diante de Jesus. Então vamos fazer a nossa prece, vamos elevar o nosso pensamento a esse mestre, amigo, irmão maior. E assim, Senhor Jesus, aqui estamos em uma de tuas casas e te agradecemos imensamente por termos escolhido aqui estar nesta noite. Que possamos receber as bênçãos que emanam do teu coração amoroso, que possamos sair daqui melhores do que quando chegamos,
com a mente mais afinada às tuas mensagens, aos teus aconselhamentos, e desejosos de nos tornarmos esses teus trabalhadores fiéis. Ampara-nos a todos na noite de hoje, ao nosso irmão Valdemir, que terá a responsabilidade de nos conduzir o tema desta noite, e a todos nós, Jesus, nos dois planos da vida, em que aqui estamos reunidos, na certeza de tua presença e esperançosos de sairmos daqui também envolvidos pelo teu infinito amor. Obrigado, Senhor, que a tua paz permaneça conosco hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Então, Valdemir, por favor, a palavra está contigo. Oi, nós aí de volta. Pensaram que eu não voltava, né? Estavam livres de mim. Não. Temos que evoluir, todos temos que evoluir, então tem que aturar a gente aqui. A nossa conversa, o nosso estudo atualmente, nós estamos estudando o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. E é um capítulo muito interessante. É um capítulo que alguns estudiosos da doutrina fazem questão de lê-lo mensalmente. Um deles é o Divaldo Franco. Diz que ele lê todo mês, ele estuda todo mês o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? Porque seguramente é o capítulo mais difícil de ser seguido. Porque ele tem como título... Apagou? Vai voltar. Vai voltar. Ele tem como título Amar os vossos inimigos. E isto, para nós, é muito complicado. Amar amigo, para a gente, já é difícil. Porque ainda não temos a verdadeira consciência, o verdadeiro sentimento do amor. Ainda estamos longe de termos esse sentimento, de termos essa consciência. Então, esse capítulo, para nós aplicá-lo, é bastante difícil. E lá tem alguns títulos que Kardec colocou lá, como a vingança, como o ódio, como o duelo, retribuir o mal com o bem. Alguns capítulos que, para nós, fica mais complicado ainda. Diga, irmão. Não, pode ir. Eu vou olhando ali. Então, o que a gente vai fazer? Estudar esse capítulo 12. E o título, como disse, é a vingança. Uma mensagem de um espírito amigo chamado Júlio Olivier, que assinou a mensagem como vingança. E nós entendemos que já não devemos mais ter esse sentimento. Mas nós ainda não temos capacidade, de uma maneira geral, tá? Não estou especificando ninguém, de uma maneira geral, nós ainda não temos condições de controlar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Quando eu vejo, eu já estou pensando errado. Quando eu vejo, eu já estou equivocado nos meus sentimentos. E nós não controlamos isso. O que nós controlamos são comportamentos. Eu preciso melhorar a minha qualidade do pensamento. Como é que eu faço isso? Estudando, trabalhando, servindo, amando. E lembro aqui de uma fala do Chico Xavier, que fala a respeito do pensamento. Nós não podemos ou não devemos brigar com os nossos sentimentos. Os nossos pensamentos, especialmente. Porque quanto mais eu brigar com o pensamento, mais ele fica na minha cabeça. Eu não posso pensar em vingança. O que eu pensei? Não pense no elefante amarelo. O que todo mundo pensou? No elefante amarelo. Quando vier um pensamento ruim, eu não posso brigar com ele. Eu não devo brigar com ele. Eu preciso brigar comigo. E Chico, me lembra a fala do Chico, ele disse que nós não podemos impedir os pássaros de
de sobrevoarem a nossa cabeça. Mas podemos e devemos impedi-los de pousar e fazer ninho. Fazer ninho é essa coisa de eu estar, muitas vezes, alimentando esse pensamento ruim. Então, essa é a dificuldade que nós temos. Como eu disse, ainda temos dificuldade de amar. Lá no capítulo 90 do livro Guia de Luz, o Emmanuel diz lá que nós ainda não conhecemos o amor. O que nós percebemos de amor não passam de réstias fugidias, diz ele, a luzirem sobre as muralhas do nosso egoísmo. Então, precisamos aprender a respeitar, a entender, a compreender. Amar ainda está mais complicado, pelo menos para mim, tá? Pode ser que tem alguém aí que tenha condições de amar plenamente. Eu ainda não tenho. Estou me esforçando por adquirir ou por viver as outras virtudes que, no final, compõem o amor. Falando aqui da Rádio Rio de Janeiro, chegamos hoje a 51.400 inscritos no YouTube. Rogamos que continuemos com a campanha. O ideal seria que até final de outubro tivéssemos 53 mil. Acho que vai ser difícil, mas vamos fazer 53 anos. Se tivesse 53 mil, seria interessante. Então vamos continuar divulgando a Rádio Rio de Janeiro nas nossas redes sociais e especialmente convidando as pessoas a se inscreverem nas nossas páginas no YouTube. Na nossa página no YouTube, temos páginas nas redes sociais. No YouTube temos a nossa página e precisamos divulgá-la. Contamos com cada um de vocês. Como sempre, item 9, a vingança. Júlio Olivier, de Paris, 1862. A vingança é um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. Um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros. Como nós estamos só no segundo estágio evolutivo do espírito, estamos muito mais perto da barbárie do que da civilização. Estamos muito mais perto da vingança do que do amor. Estamos mais perto do instinto do que do sentimento. Mas é um dos últimos vestígios. E não é por eu estar num planeta de expiação e provas que eu precise alimentar mais o mal do que o bem. Eu preciso nutrir o bem que existe em mim. Porque se eu mudar meu comportamento, ainda hoje falei isso lá na rádio, se eu me melhorar, eu melhoro o universo. Se eu me tornar um homem de bem, o universo fica melhor. A sociedade fica melhor, o planeta fica melhor, o universo fica melhor. Então, podemos e devemos trabalhar para melhorarmos a nossa posição em termos espirituais. E ele continua dizendo que é como um duelo. Eu até coloquei aqui, tem tanto tempo que eu não ligo isso aqui, que eu já nem sei mais onde acende a luzinha. É a bolinha? No meio? Pois é. É como um duelo. Eu coloquei aqui mais destaque, porque existem duelos hoje. Não existe como Kardec, como narrativa, como narra o Kardec nos tempos dele. Ou nos velhos filmes de faroeste, né? Onde tinha aqueles duelos. Mas nós hoje não usamos armas para duelar. Aliás, usamos armas, mas uma arma que toda criança possui. Nós temos isso aqui, que é uma arma que pode destruir pessoas. Destrói reputação. Leva pessoas ao suicídio. Nós cancelamos pessoas da nossa vida, porque não pensam como nós. Isto é duelo. Um dos derradeiros vestígios dos hábitos selvagens, sobre os antes se debatia. Acho que Kardec foi muito, o Júlio Olivier, né, foi muito condescendente, foi muito cortês, muito gentil conosco, botando esse verbo no passado. Se debatia.
a humanidade no começo da era cristã. Razão porque a vingança constitui indício certo do estado de atraso dos homens que a ela se dão e dos espíritos que ainda as inspiram. Isto é muito ainda complicado. Debatia, nós continuamos nos debatendo. De novo, não com espada, não com revólveres, mas com pensamento. O nosso pensamento tem o poder de construir coisas maravilhosas, mas também tem o poder de destruir. Ele tem o poder de nos curar, mas tem o poder de nos adoecer, de nos matar. E, efetivamente, criamos dificuldades para nós, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos. Como eu gosto de livro, eu vou ficar citando livros, né, porque depois vocês conferem. Tem um livro da Dona Joana, Autodescobrimento, uma busca interior, o subtítulo, onde ela diz, onde ela traça um paralelo entre os nossos sentimentos, pensamentos, comportamentos e doenças. E os espíritos nos dizem que as doenças biológicas, as doenças orgânicas, via de regra, procedem da mente. Então, uma mente desequilibrada é capaz de fazer estragos. É capaz de fazer coisas muito, muito ruins. Então, cuidar da nossa mente para que não duelemos é importante. O duelo é um dos derradeiros vestígios de hábitos selvagens. Já não estamos mais na selva. Quando estávamos na selva, isso fazia sentido. Eu precisava sobreviver. Então eu só tinha instinto. Mas hoje, passados alguns milhares de anos, esses instintos se transformaram. Lá no Evangelho, aqui no Evangelho, né? Capítulo 11, capítulo anterior, não lembro, que tem 8. Tem uma mensagem lá chamada Lei de Amor. E Lázaro diz lá, no início o homem só tem instintos. Quando eu só tenho instinto, qual é o que eu preciso? Sobreviver. Então eu preciso de alimentar, copular, para manter a espécie, dormir, comer, copular. Já passamos essa fase. Já ultrapassamos essa fase. E ele diz, que o Lázaro diz nessa mensagem, que o sentimento que temos hoje é o instinto que tínhamos que foi se transformando aos poucos de instinto para sentimento. No princípio só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, tem sensações, diz ele. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. Então, quando instruído e depurado. Quem de nós, honestamente, encarnado e desencarnado também pode participar, pode fazer perguntas, eu não vou responder porque eu não escuto, mas podem fazer perguntas que os amigos espirituais respondem. Mas quem de nós, em sã consciência, pode dizer, eu estou instruído e depurado? Todos nós ainda estamos numa situação de terceira ordem em termos espirituais. Por isso, precisamos pensar muito bem no nosso sentimento de vingança. E muitas vezes ele sai espontâneo, ele sai natural. Por que instintivo? Eu ainda estou, meu arqueocórtex, que é o cérebro da arqueologia, é o cérebro primitivo, ainda está ativo, ainda está funcionando, ainda tem raiva, tem medo, tem ódio, tem vingança, tem luta, tem guerra, tem tudo que eu passei. Eu preciso usar o neocórtex, que é espiritualidade, que é crescimento, que é evolução, que é cultura, que é sensibilidade, que é poema, que é música. Precisamos utilizar o nosso neocórtex. E quanto mais utilizamos o nosso neocórtex, mais liberamos o nosso arqueocórtex para controlar dor. Porque quanto mais usamos o arqueocórtex, mais dor sentimos. Então, precisamos trabalhar o nosso neo, o nosso novo cérebro. Ok? Quem quiser participar, por favor. Tem gente chegando aqui pela primeira vez?
Como é que é o seu nome? Marcele. A fala aqui é liberada, tá? É democrática. Então, cada um que quiser falar, fique à vontade para levantar a mão, perguntar, sugerir, criticar. Fique à vontade. Somos democráticos. Tá bom? Esse sentimento, diz o Júlio Olivier, nunca deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga espírito. Kardec diz que o verdadeiro espírito é aquele que se esforça. Então, quando nós estamos nos esforçando, nós estamos sendo verdadeiros espíritos. Mas o sentimento de vingança nunca deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga espírito. Porque vingar-se é contrário à prescrição do Cristo: perdoai aos vossos inimigos. Aquele que se nega a perdoar, não somente não é espírita, como também não é cristão. Por isso que eu comecei falando do título do capítulo: amai os vossos inimigos. Jesus disse lá: aprendeste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: ame os vossos inimigos. Ore pelos que os perseguem e caluniam. Ore por aqueles que são contrários a você. Porque se você amar só as pessoas que te amam, o que você faz de diferente? O que você faz de melhor do que todo mundo? As pessoas de má vida, diz Jesus, também se entreajudam. Os escribas, os fariseus, também se ajudam. Então é preciso que a nossa justiça seja maior do que a dos fariseus. Então, vingar-se, precisamos eliminar não, porque nada se elimina, né? Tudo se transforma. Nós precisamos transformar esse nosso instinto, essa não virtude, esse desejo de vingança, em sentimento de perdão, de amor, de compreensão. E nós lemos aqui, o Mauro que fez o estudo aqui do item 3, do capítulo 12, quando ele falou: amar os inimigos, quando Kardec diz lá, não é convidá-los para jantar com eles. Não é convidá-los para ir à sua casa. Não é você se prontificar a ir para a casa deles. Não é virar as costas para eles, porque eles podem te trair. E você está dando chance a que eles se traiam. Amar os inimigos é não guardar rancor. É isso que Kardec e Jesus nos conclamam: perdoai aos vossos inimigos. Por quê? Se eu não perdoar, perdoando, eu já tenho dificuldade de amar. Se eu não perdoar, eu não vou conseguir. E tem um outro aspecto do perdão que nós precisamos discutir, precisamos rever, precisamos pensar, que é o auto-perdão. Nós precisamos também nos perdoar. Não é nos comprazer em repetir erros. Aí eu repeti erro, eu me perdoo. Eu fiz uma bobagem, eu me perdoo. Fiz outro erro, eu me perdoo. Não é isso. É eu olhar para mim, eu ainda tenho dificuldade nessa área. Isso está lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, se chama autoconhecimento. Eu ainda tenho dificuldade de perdoar. Eu ainda tenho dificuldade de entendimento de pessoas que fazem dessa maneira. Ok. É legítimo ter esse sentimento. É comum ter esse sentimento. Eu diria até normal ter esse sentimento. O que não é normal seria alimentá-los, vivenciá-los, mas lutar contra eles, sim, com toda certeza. A vingança é uma inspiração funesta, pois tem por companheiras assíduas a falsidade e a baixeza. A mensagem, eu não sei se vocês conhecem a mensagem, vocês já leram a mensagem, mas é muito importante. Tem ensinamentos muito bons para eles. Então a vingança é uma inspiração funesta, pois tem por companheiras assíduas a falsidade e a baixeza. Com efeito, aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão, a paixão não é ruim, a gente vai ver lá na frente, quase nunca se vinga a céu aberto. Quando é ele o mais forte, cai qual fera sobre o outro, a quem chama seu inimigo, desde que a presença deste último
e inflame a paixão, a cólera, o ódio. Baixeza, falsidade. Acompanham a vingança. São elementos, são componentes da vingança. Que precisamos, de novo, estar atento ao nosso comportamento. Diga aí, Roberto, o que você acha? Não, eu não falei que aí está a falsidade. A falsidade e a baixeza. A falsidade, eu digo para você que sou muito seu amigo, é o que ele vai dizer aqui. Daqui a pouco ele vai responder plenamente a sua questão. Mas eu digo para você que eu sou muito seu amigo e sai dizendo: o Roberto conhece, sabe o que ele fez? Fez isso, fez aquilo, e vou espalhando veneno por onde você vai passar. Com ares de bom moço, eu passo a ser falso. Isso é falsidade. Vingança é outra coisa. A reação é outra coisa. Instinto é outra coisa. Por isso é diferente. Quando é ele o mais forte, cai com a fera dizer sobre o outro a quem chama seu inimigo. Desde que a presença deste inflame a paixão, a cólera, o ódio. E aí vamos ver, só para entender o que nós falamos, depois a gente volta para o livro dos Espíritos, volta para o Evangelho, a questão 907 do livro dos Espíritos. Será intrinsecamente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? A paixão está na natureza. Será que ela, como princípio, é má? A paixão é má como princípio? Não. A paixão, o mal, está no excesso que se acresceu à vontade. Então, eu tenho um excesso de vontade, que eu posso chamar de paixão. Visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem. Tanto que as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas. O abuso que delas se faz é que causa o mal. Então, a paixão não é necessariamente ruim. O uso que nós fazemos, como todos os instrumentos, como todos os talentos que ganhamos não, que recebemos emprestado, podemos fazer bom uso ou mau uso dele. Da palavra, da visão, da audição, eu posso fazer mau uso de todos os meus talentos recebidos. Então a paixão não é má. 1908. Como se poderá determinar o limite onde as paixões deixem de ser boas para se tornarem más? Qual o limite onde uma paixão deixa de ser boa? As paixões são como um corcel, um cavalo. No tempo de Kardec era cavalo, tá? Não tinha carro, não tinha automóvel. Então, era carroça. Era Kardec, era cavalo mesmo. Nem avião, com toda certeza. Nem avião. Então, nem internet. Não tinha nada dessas coisas. A paixão é como um corcel. E só tem utilidade quando governado. E que se torna perigoso quando passa a governar. O cavalo pode prestar um excelente serviço se for bem orientado, se governado. É um carro, a paixão é um carro sem freio, a gente podia, se fosse hoje, Kardec ia dizer isso. É um carro sem freio descendo uma ladeira. Sai atropelando tudo. Então, é um corcel comandando a corrida, que não vai dar certo. Uma paixão se torna perigosa a partir do momento que deixais de poder governá-la e que dá, em resultado, um prejuízo qualquer a vós mesmos ou a outro. Essa é a resposta do Espírito no limite da paixão. Quando eu estou no comando, ok, a paixão está ótima. Eu tenho uma paixão pela música, por exemplo. Lembrando aqui o Roberto e a Sandra, que são músicos, e aqui o Luiz, e um monte de músico aqui, né? Tem um monte de música aqui na sala.
Então, eu tenho uma paixão pela música, eu tenho uma paixão pelo piano. Então eu me esforço, eu quero ser expert, eu quero ser bom naquele. Isso é excesso de vontade. É uma vontade boa que está canalizada. Eu tenho uma paixão pelo piano, mas eu preciso trabalhar. Me lembrei aqui da dona Ivone Pereira. Ela tinha paixão pela música. Mas o Charles disse para ela, na sua programação reencarnatória não tem música. Então esquece, seu negócio é trabalhar na mediunidade. Então vamos trabalhar na mediunidade. Vamos escrever livros, trabalhar. E foi isso que ela fez. Então, paixão é esse excesso de vontade. E essa pergunta 909 eu sinto sempre. Eu sempre convoco as pessoas a estudarem essa questão 909. Poderia sempre um homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Será que nós podemos sempre vencer os nossos instintos ainda selvagens, as nossas paixões desgovernadas, as nossas inclinações más? Podemos fazer? Tem gente que fez a lição de casa, né? Sim. E por vezes, aqui eles são meticulosos, são cirúrgicos. E por vezes fazendo esforços bem pequenos. Fazendo o meu esforço, eu posso domar minhas inclinações, mas fazendo pouquíssimos esforços, nós conseguiremos. O que lhe falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços. E, por favor, não sou eu que estou dizendo isso, tá? Nem Kardec. Quem está dizendo isso é Júlio Olivier, um amigo espiritual que trouxe a mensagem. Então, está nos cobrando ou nos puxando as orelhas. Vocês fazem muito pouco esforço para vencer as más inclinações. Porque nós nos comprazemos nessas coisas. Lembrei aqui de uma outra fala do Chico Xavier. A respeito da tentação. Pô, relógio bonito, agora que eu fui. Relógio bonito, né? Agora que foi. Marcando em cima agora. Relógio bonito. Marcando em cima. Mas Chico Xavier falando da paixão, não, das tentações. Perguntaram para ele o que é a tentação. É isso aqui, é a má inclinação, é a paixão desgovernada. O que é tentação? Ele diz, tentação é como um pastor alemão correndo atrás da gente. E você correndo e olhando para trás. Mas você vai diminuindo o passo para o cachorro te pegar. Porque nós nos comprazemos nas nossas paixões. Nós nos comprazemos nas nossas tentações. O apóstolo Tiago diz que cada um é tentado na sua própria concupiscência. Cada um é tentado nas suas próprias fraquezas, nas suas próprias dificuldades. Nós alimentamos isso ainda. Tá? Ainda queremos que o pastor nos pegue. Ainda queremos que ele nos agarre a ele. Então, precisamos fazer um pouquinho mais de esforços. E aí, continuando ao Evangelho, a mensagem do Júlio Olivier, mas mais das vezes, a vingança, as mais das vezes, o vingador assume aparências hipócritas, ocultando nas profundezas do coração os maus sentimentos que o animam. Está aí, respondendo a pergunta do Roberto. Toma caminhos, o vingador toma caminhos escusos, segue na sombra o inimigo, que de nada desconfia, e espera o momento acertado, o momento certo, para ser, sem perigo, feri-lo. Esconde-se do outro, espeitando-o, de contínuo, prepara-lhe odiosas armadilhas, e em sendo propícia a ocasião, derrama-lhe no copo o veneno. Claro que se derrama no copo o veneno é uma figura de linguagem, mas pode também ser real. Quantas vezes nós vemos em filme aquele anelzinho, né? A gente abre aquele anelzinho e vira o dedo em cima do copo,
e a pessoa depois pega e morre, matando aquelas pessoas. E como no tempo de Kardec, nesse tempo, não tinha autópsia, morreu. Morreu de quê? Não sei, não sabe de nada. Ele acabava ficando até impune perante as leis humanas esses crimes. Então, quando ele fala que derrama veneno no copo, é só uma figura de linguagem. Opa, é aqui. Quando o seu ódio não chega a tais extremos, ataca-o então na honra e nas afeições. Não recua diante da calúnia e suas pérfidas insinuações, habilmente espalhadas a todos os ventos, se vão avolumando pelo caminho. Parece que o Roberto tinha lido a mensagem. A gente queria testar aqui o Júlio Olivier, para saber se ele tinha falado certo. Quando o perseguido se apresenta nos lugares por onde passou o sopro do perseguidor, espanta-se de dar com semblantes frios, em vez de fisionomias amigas e benevolentes que outrora o acolhiam. Todo mundo era meu amigo, todo mundo gostava de mim. E de repente eu chego no ambiente, ninguém mais quer falar comigo, todo mundo se afasta, me dão um gelo, né? Me cancelam, né? Me cancelam nas redes sociais. Por quê? Porque passou um perseguidor antes, passou um vingador antes e espalhou discórdia, espalhou veneno, falsamente espalhou veneno para quando eu passasse ter essa dificuldade. Ou eu espalhei veneno, deixa eu mudar aqui as figuras, né? Eu espalhei veneno para quando o meu inimigo passasse, ser desconsiderado. O covarde que se vinga assim, diz o Júlio, é 100 vezes mais culpado do que o que enfrenta o seu inimigo e o insulta em plena face. O duelo lá de espada, mata, é menos culpado do que esse que se vinga ocultamente, se escondendo, se falseando. Fora com esses costumes selvagens. Fora com esses processos de outros tempos. Outros tempos. Nós estamos falando quase 200 anos depois. 170 anos praticamente depois, 160 e poucos anos depois desse tempo aqui. Nós já passamos 160 anos. E os duelos continuam sendo mentais e hoje pelas redes sociais. Todo espírito que ainda hoje pretendesse, o verbo está no passado, gente, todo aquele no condicional, todo aquele que pretendesse, quer dizer, eu não pretendo mais, não vou pretender. Ninguém vai mais pretender isso. Mas todo aquele que pretendesse ter o direito de vingar-se, seria indigno de figurar na falange, que tem como divisa: sem caridade não há salvação. Divisa, lema da doutrina espírita. Fora da caridade não há salvação. E caridade não é só trazer a cesta que o Renato colocou no grupo hoje, né? Vamos entregar a cesta no primeiro sábado de outubro. Não é só aquela cesta. Caridade é também aquela cesta. Mas é perdoar, é ser indulgente, é ser benevolente, é ser amigo, é ser companheiro. Isso é caridade. Sem caridade não há salvação. Mas não posso deter-me, o Júlio Olivier, a pensar que um membro da grande família espírita, ouse jamais, de futuro, ceder ao impulso da vingança, senão para perdoar. Se eu tenho vingança, então tenho vontade de vingar, tenho vontade de me vingar, então eu preciso perdoar. Eu preciso ter um sentimento contrário. Vê que ele está falando de vingança, mas está falando de amor, está falando de perdão, de entendimento, de compreensão. E na semana que vem, vocês vão me aturar aqui de novo, porque eu faltei 2 semanas, né? Então tem que pagar, tem que receber meu bônus horas. Então semana que vem eu estou aqui de novo falando do ódio. Já convido antecipadamente para lerem o item
10 do capítulo 12. Então, fora da caridade, não há salvação. Eu preciso trabalhar para perdoar. E aí, peguei um texto do livro A Vida Escreve, uma mensagem do Emmanuel. Do Emmanuel, não, do Hilário Silva. A respeito da vingança. O quão é ruim, o quão pode ser danosa, o quão danoso é a ideia da vingança. O rapaz fora rudemente esbofeteado num bairro. Em sua consciência, não sentia culpa nenhuma. Então o cara estava inocente e foi esbofeteado. Nada fizeram que pudesse ofender. Por mera desconfiança, o agressor esmurra-lhe o rosto. E todo mundo grita para o agressor: covarde, covarde. Haviam dito todas as circunstâncias. Ele, porém, o agredido, limpando a face ensanguentada, compreendeu que desarmado, olha só a ideia, desarmado não seria prudente medir forças. Jurara, porém, vingar-se. É isso. Eu tenho tempo de pensar, eu tenho tempo de refletir, mas eu fico alimentando a ideia da vingança. E ele jurou vingar. E agora, munido de um revólver, aguardava a ocasião de um amigo. Aguardava a ocasião. Um amigo, no entanto, percebendo a alma sombria, pediu com insistência, insistiu muito e conduziu ao SEAC. Trouxe ele para cá, para ele ouvir a palestra, ouvir a prece, tomar um passe. Desinteressado, ouviu preces, pregações, comentários, apontamentos edificantes, tomou passe. Ele fez tudo que tomou água fluidificada na saída, então, tudo que podia ser feito para sair melhor do centro espírita. Ao término da sessão, porém, um amigo espiritual, como se tudo isso não fosse suficiente, um amigo espiritual, pela mão de um dos médiuns presentes, escreveu bela página sobre o perdão, na qual surgiam afirmações como estas: a justiça real vem de Deus. A justiça real vem de Deus. Quando nós pedimos justiça, estamos efetivamente pedindo justiça? Quando nós vemos essa reportagem de televisão, justiça, levantar aquela plaquinha, justiça, justiça, estamos pedindo justiça? Não. Nós estamos pedindo vingança. É olho por olho, dente por dente. É isso que esse rapaz está pensando. E aí ele recebe a mensagem psicografada, só falar, o vento leva as palavras, então eu vou escrever para ficar grafado. A justiça real vem de Deus. Ninguém precisa vingar-se. Mesmo ferido, serve e perdoa. A corrigenda do ofensor pode ser logo amanhã. E vai ser em algum momento. Independente da minha ação, o agressor vai arcar com as consequências. Ele vai ter que responder pelo que ele fez. Paulo escreve aos Gálatas: você pode plantar o que quiser, mas tem que colher o que plantar. Então, na mensagem psicografada, tinha esses tópicos. A corrigenda do ofensor pode ser amanhã. O jovem ouviu atentamente, saiu pensando. Na manhã seguinte, topou face a face o desafeto. Encontrou o agressor. Mas recordou a lição e conteve-se. Por uma semana se repetiu o reencontro e por 7 vezes freou-se prudentemente. Lembra da água da paz? Bote a água na boca e não engula. Não é meu caso aqui que eu preciso falar. Né? Mas bote a água na boca e engula. Não engula, desculpa. E não engula.
é a água da praia. Então, 7 vezes ele passou, encontrou, pensou, repensou, lembrou da mensagem. Por isso, gente, uma palavra pode levar uma pessoa ao descaminho, mas pode levá-la ao caminho. Um convite, eu estou brincando aqui com o SEAC, né? Mas um convite para ir a uma casa espírita faz toda a diferença. Assistir uma palestra de boa vontade, sem preconceito, faz toda a diferença. E ele passou 7 dias se segurando, com o revólver armado, com o revólver, tentando matar aquele agressor. Mas a mensagem está lá. A justiça real vem de Deus. Perdoa sempre. Mesmo ferido, perdoa, segue em frente. São lições que nós ouvimos todos os dias. E quem quiser saber como se comportar em qualquer situação, tem um livro do André Luiz chamado Conduta Espírita. Conduta na imprensa, conduta na rua, conduta em casa, conduta com o filho, conduta com... Só conduta espírita. Ele nos ensina como nos conduzir diante dos inimigos também. Dias depois, porém, retornando ao trabalho, encontra um enterro. E descobre-se aqui, tira o chapéu, né, diante do féretro. Só então vem a saber que o grande esmurrador, aquele que o ferira, morrera na véspera, picado por um escorpião. O escorpião fez o trabalho. Com toda certeza. Então, não precisamos nós, me permita a palavra talvez um pouco inadequada, sujar as nossas mãos com sangue, com vingança, com ódio. Nós somos ainda espíritos muito imperfeitos, com muitas dificuldades. Mas já temos, graças a Deus, temos uma doutrina que nos norteia. Nós temos amigos espirituais que nos orientam. E não precisamos nem ser espírita. É só ler os livros da doutrina espírita para entendermos o quão bem uma palavra é capaz de fazer. Um convite é capaz de fazer. Vamos lá no centro hoje? Por isso, estando nós no mês de setembro, me permita também lembrar aqui, que eu tenho alguns minutos ainda. O mês de setembro é o setembro amarelo, né? É o mês que se previne, ou que se busca prevenir a ideação e a consumação do autoextermínio. A Associação Brasileira de Psiquiatria nos garante que 20 minutos de conversa, 20 minutos de ouvir é capaz, ou são capazes, de tirar uma pessoa da ideação suicida. Um convite a ir a uma casa espírita tirou uma pessoa da ideação de matar, não suicida, mas assassino. Nós precisamos entender, nós somos instrumento, precisamos nos tornar instrumentos do amor. Lembra lá a oração de Francisco de Assis? Faça de mim instrumento da sua paz. Nós precisamos ser instrumentos do bem. E podemos fazer o bem. Então, hoje uma pessoa ligou lá para a rádio, eu estou desempregado, eu não posso ajudar a rádio. Como não pode? Pode e muito. É só você dar o ok e já está ajudando. Se inscrever, está ajudando. Você orar, está ajudando. E nós precisamos orar pelos nossos inimigos. Quando Jesus nos recomenda lá, amar os inimigos, ele nos recomenda, orem por eles. Eles precisam das nossas preces. São irmãos adoecidos. Tanto encarnados quanto desencarnados. São irmãos adoecidos. Que precisam da nossa orientação. Da nossa orientação não. Da nossa vibração de carinho, de respeito, de prece, de amor. Oremos atentamente. Diga aí, Mauro. Eu queria trazer uma experiência que a gente viveu também em outra casa,
que tem tudo a ver com o que você está falando, tem a ver com o tema, né, do mês, sobre suicídio. E como você mesmo falou, né, alguns minutos de uma conversa podem mudar completamente o panorama da vida de quem está desesperado. Né? Então, numa outra casa, né, uma pessoa foi àquela casa já decidida a cometer um suicídio, porque ela tinha sido abandonada pelo esposo, tinha 2 filhos, casal, e ela era do lar. Então, ela falou, eu não sei fazer nada, mas ele me abandonou. Então, eu vou me matar, vou levar comigo o mais novo, que a mais velha já está encaminhada, sabe se virar sozinha, então estava decidida a fazer isso. Meu Deus. E aí foi até a casa. A reunião foi feita o atendimento fraterno e se conversou. Mas por que tamanha violência, né? Porque muitas vezes a gente pratica uma violência contra nós, mas a intenção é a vingança contra o outro. Eu vou fazer isso comigo e ele vai ficar sofrendo, então a minha intenção é ferir o outro. Né? É muito bem, não, porque eu não tenho como me sustentar, como é que vai ser minha vida a partir de agora. Então o teu problema é se sustentar. Se você tivesse como se sustentar, você não se mataria. Não. Então você fala assim, você vai nos dar uma semana. Você vai nos dar uma semana, não vai fazer nada nessa semana, tá bom? Semana que vem, a gente volta a falar. Se nada tiver acontecido, você toma a decisão que quiser. Muito bem. É muita confiança, né? E aí, nessa semana, mas existiam as cartas na manga, né? Existia a possibilidade de colocá-la no emprego. Foi o que aconteceu. Logo, 2 dias depois, ela já estava trabalhando. Então, as coisas começaram a melhorar dali. Já estava trabalhando. Nesse lugar que ela estava trabalhando, que era uma universidade, o pessoal começou a prestar atenção no trabalho dela. Gostou. Ela interagia com os diversos departamentos. Foi contratada pela empresa. Então, deixou de ser a prestadora de serviço, passou a ser funcionária da Deixou de ser universidade. terceirizado. Deixou de ser. Com isso, os filhos já não pagavam para estudar. Olha como as coisas vão melhorando. Nessa mesma faculdade, ela fez faculdade. Né? Depois ela foi fazer o mestrado, conheceu outra pessoa e fez a vida. Então veja como as coisas têm solução. Um atendimento fraterno. Né? Que não levou meia hora. Não levou meia hora. Então, isso é possível, isso é real. Mas nós temos que nos dar a oportunidade de ouvir o outro e de acreditar que a luz do final do túnel está acesa. Nada está perdido, né? Então, isso tem tudo a ver com o tema, né, do suicídio, tem a ver com atitudes. Muitas das vezes, a gente pensa que vingar-se é só ferir o outro diretamente, muitas vezes não é. Quantas vezes nós cometemos ações contra nós ou terceiros para atingir o outro como gesto de vingança? Então, olha, a gente vai se enredando, né, se complicando cada vez mais, não só na vida presente, como na vida futura. E lembrando desses 20 minutos, só para a gente concluir aqui, esses 20 minutos de conversa não são 20 minutos de discurso. Lê o Evangelho. O cara quer se matar. Você vai mandar ele ler o Evangelho? É 20 minutos de ouvir. E lembrando a fala do Cristo, que ouçam quem tem ouvido de ouvir. Então tem gente que tem ouvidos e não ouve. Senão Jesus não falaria isso. Que ouçam os que têm ouvidos de ouvir. E aí eu, por minha conta e risco, não escute mais, não ouça mais com os ouvidos. Ouça com o coração. Se você ouvir o outro com o coração, com empatia, tentando se colocar no lugar do outro, o outro vai se sentir acolhido. E muitas vezes, os nossos irmãos que cometem esse ato de desatino, não estão querendo se matar. Às vezes a dor é tão intensa, ele quer matar a dor. Claro que não vai conseguir, é claro que ele vai complicar a coisa mais. Por isso, todo
toda oportunidade que tivermos de espalhar o bem, façamos-lo. Façamos com carinho, com respeito. Tudo que fizer, como foi a parte aqui que o Mauro leu no início. Perante Jesus. Como é que ele diz aqui? E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Então, quando você ouvir alguém, é Jesus que está aí. Porque eu vim para os doentes. Capítulo 6 do Evangelho, item 5. Eu vim para os doentes. Eu sou um médico das almas. Então, queridos companheiros, tenhamos força, tenhamos fé e tenhamos certeza que podemos ajudar muito mais do que imaginamos. Muitas vezes nos colocamos numa posição, por favor, não vou especificar ninguém, tá? Não é ninguém especificamente. Mas muitas vezes nos colocamos numa posição de falsa modéstia. Mas eu? Vou fazer uma prece? Mas eu fazer uma prece? Mas eu fazer isso? Mas eu ler uma página? Por que não? Eu conversar? Mas eu sou tão pequeno. Pequeno também cresce. O trabalhamos também cresce. Obrigado pela paciência de vocês. Obrigado, Valdemir. Realmente nós precisamos começar, né, gente? Vocês às vezes falam assim, né? Vou falar porque é o que vocês falam, tá? Não é querendo me enaltecer, não. Longe disso. Mas muitas vezes falam assim, o irmão fala bem, olha, o Valdemir não fala bem. Né? Nós não nascemos assim, não. Eu, na minha mocidade, era algo assim, a pessoa ia lá fazer um estudo e fazia pergunta para a plateia, né? E quando a pessoa começava a fazer a pergunta, eu abaixava para amarrar o tênis, para ninguém me ver e não me chamar. Qualquer dia eu conto a minha primeira Conta a sua, né? a minha experiência. Nós temos derrotas também, não é só vitória não. São muitas. O joelho batendo sem Mas chega um dia que a gente diz assim, cara, temos que começar. Tem um amigo meu, nosso amigo Guerra, quando foi fazer um dia um estudo, lá a gente usava o microfone, porque o salão era muito grande, ele desmontou o microfone de tão nervoso. Eu vi que estava desmontando. Então é assim, gente, é assim que começa. Mas isso é importante porque no momento que a gente estuda para falar alguma coisa, a gente retém aquela informação. Os amigos espirituais Quantos de nós aqui daqui a pouco vai esquecer o que foi falado aqui? No momento que a gente se empenha, se dedica, a gente reconhece a necessidade de absorver esse conhecimento, aí a gente vai deslanchando, né? Então, muito obrigado, Valdemir. O tema realmente é muito relevante. É por essas que a gente reconhece a fala, né? De que a humanidade evoluiu muito tecnologicamente, muito pouco moralmente. Os meios mudaram, mas as nossas ações ainda se repetem. Né? Como falou aqui, a questão da vingança. Né? Quantos estão hoje se vingando nas redes sociais? Com os cancelamentos, com uma série de coisas aí que só mudou o instrumento. Mas o nosso ânimo ainda continua muito próximo de quando estávamos lá duelando com as espadas. Então precisamos realmente evoluir moralmente. Então vamos agradecer por mais essa noite, tudo aquilo que foi dito, e que esperamos mesmo que possa continuar ressoando em nossos pensamentos, né? Tudo isso que foi falado aqui, porque é por esse caminho que nós nos tornaremos uma pessoa melhor e com isso colaboraremos para uma sociedade melhor. Então assim, Jesus amigo, aqui estivemos reunidos em uma de tuas casas e te agradecemos por todos os ensinamentos que foram aqui compartilhados. Que possamos levar cada palavra, cada conceito em nossos corações e que eles possam servir de luz em nosso caminho, a iluminar nossos pensamentos, nossa forma de ver e de agir. Abençoe-nos, Senhor, no teu infinito amor, fortaleça e ampare esta casa, que todos aqueles que aqui adentram, encarnados e desencarnados, possam receber o benefício da tua infinita bondade. Despede-nos em paz, Senhor Jesus,
que possamos regressar aos nossos lares em paz e segurança, e lá chegando, compartilhar com aqueles que lá estão dessa alegria cristã que nos reuniu no noite de hoje. Obrigado, Senhor, que assim seja. Bom, meus irmãos, principalmente os que estão vindo pela primeira vez, os que estão aqui na rede social, nós temos alguns recados, né? O nosso irmão Wagner vai vir aqui. Um deles, quem participou do nosso primeiro almoço, lanche, bazar? Que maravilha. Qual a opinião de vocês? Foi bom? Vamos ter agora a segunda edição. Obrigado. Segunda edição, né? Então, estamos agora fazendo de forma menos ambiciosa, né? Porque aquele dia foi 3 em 1, então as coisas ficaram meio descasadas. Mas agora nós vamos refazer um almoço. Vai ser dia 24 de novembro. Anotem na agenda, não botem compromisso, tá bom? 24 de novembro nós vamos estar fazendo esse nosso almoço, que tem por objetivo, então, levantarmos recursos para a nossa obra aqui do primeiro andar, do primeiro piso, né? Onde nós pretendemos melhorar as nossas condições, a oferecer aos irmãos condições melhores para os trabalhos de nossa casa. Então, todos estarão colaborando, né, para esse propósito, que não é meu, não é do Sérgio, não é de nenhum de nós particularmente. É uma obra, né, de Jesus, essa casa é uma casa de Jesus, e que nós, então, somos estimulados a sempre oferecer o melhor àqueles que aqui vêm. Tá? Então, guardem aí, 24 de novembro, o almoço do SEAP. Nós vamos dar início, então, ao trabalho de paz, não é obrigatório. Os irmãos que desejarem permaneçam sentados. Nossa irmã Dulce vai chamar por fileiras, tá bom? Agora, vou chamar ele aí. Um outro recadinho. Nossa casa tem um atendimento fraterno, sei que tem aqui, mas quem tem pela primeira vez, às vezes, não entende muito bem o que é. É uma conversa particular, privada, onde a gente pode trazer um pouco das nossas aflições, das nossas preocupações ou dificuldades e ter a visão da doutrina espírita a respeito daquele momento, daquela situação. Então, quem desejar também, fale com o nosso irmão Dulce. E agora, o nosso irmão Wagner vai nos trazer um convite. Vem, Wagner. Obrigado, irmão. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Os irmãos sabem que a gente faz esse trabalho de música na nossa casa, né? Trabalho de arte. E em alguns momentos nós somos convidados a fazer uma palestra musicada, como já fizemos aqui na nossa casa, de fazer alguma apresentação e, não raro, de participar de uma homenagem ao aniversário de uma determinada casa espírita. E justamente no dia 29, no próximo domingo, iniciando às 8 horas da manhã, nós temos o encontro do EFRAVE, Encontro Fraterno do Amor à Verdade. Dia 29/9, de 8h30 até a 12h30, fica lá na Pavuna, na Avenida Pastor Martin Luther King, 13.816. Então, nós temos a programação, né? Vai começar com café da manhã, depois boas-vindas, nós vamos tocar 2 músicas de harmonização, 2 ou 3 músicas de harmonização, depois nós vamos ter um estudo, que inclusive é uma irmã da Rádio Rio de Janeiro, que o Valdemir deve conhecer, Maria de Fátima Miranda. Quem não conhece? Fátima Miranda. Quem não conhece então, a Miranda? Ela vai dar uma palestra lá também nessa casa, então vai ser muito bom, muito interessante. E nesses intervalos nós vamos entrando com as nossas músicas que nós fomos convidados. Então, chegando lá, a gente toca, se o pessoal gostar, a gente já sabe que a nossa casa vai para uma outra casa para a gente fazer algum evento, e é isso. E qual é o convite? Nós estamos, o Luiz, através do Luiz, nós estamos alugando uma van. Essa van tem 15 lugares. Então, pelo orçamento que foi feito, Luiz, por favor, me corrija se eu estiver equivocado,
dá mais ou menos R$ 31 por pessoa, ida e volta, né? Então, a gente adotou esse transporte, porque a gente indo de carro, pode ir de carro? Pode. Tem estacionamento lá? A gente verificou que tem um espaço lá para carro. A rua, inclusive, é bastante larga e tal. Então, aquelas pessoas, nós já temos 6 que fazem parte do pessoal aqui da arte, né? Então, está faltando 9 pessoas, 9 lugares para poder compor a van. Quem se interessar, procura o Luiz para dar o nome direitinho. E aqueles que também quiserem ir de carro, também podem ir de carro, não tem problema nenhum. Tá bom?